Bom, galera, nós já estávamos falando sobre Asimov nesta semana e sim, vamos continuar falando sobre ele porque hoje nós falaremos sobre O Sol Desvelado. Este aqui, que na minha opinião teve uma das investigações mais intrigantes e mais malucas que eu já vi na minha vida. Mas eu vou contar mais detalhes para vocês, sim, depois do like de vocês. Isso aí, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante aqui o canal. E me fala aí, você já leu essa quadrilogia do Elijah Baley? Bota aí nos comentários, vamos combater um papo. Claro, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje falaremos sobre O Sol Desvelado. Vocês estão notando que a capa é um pouco diferente, né? Eu vou mostrar um detalhe para vocês. Tá vendo? Esse aqui é com a história, é um formato mais antigo que a Aleph lançou. Essa aqui são com as ilustrações mais novas, a capa é bem mais bonita. Mas eu aproveitei essa promoção aqui na Bienal de 2019. Então, depois eu comprei o volume 1, que só tinha os volumes 2 e 3. O 4 não tinha nem sido lançado ainda, que eles não tinham os direitos para lançar na época. E o 1 estava em falta. Mas aí eu consegui, comprei esses e depois peguei o 1 e dei continuidade à história. Mas aqui nós falaremos sobre um dos crimes mais malucos que eu já vi na minha vida, cara. Mas as investigações mais difíceis que eu já vi alguém resolver. Por quê? Lembra que eu falei no último vídeo sobre os mundos siderais? Pois é, existem vários deles. E Solária é um deles. Existe uma característica muito comum em Solária. Solária é o planeta menos habitado de todos eles. De todos os mundos siderais, Solária é o menos habitado. Um planeta inteiro tem por volta dos seus 20 mil habitantes. Porém, cada habitante dispõe aí de uns... acho que são 10 mil robôs? Cada ser humano ali tem seus 10 mil robôs. Só isso. Então, se são 20 mil pessoas... se você for somar todas as pessoas ali com os seus robôs, são 200 mil seres no planeta inteiro. Se a gente contar robôs como seres, claro. Só que aqui acontece um crime e você não tem exatamente suspeitos para isso. Por quê? Existe uma característica bem comum entre os solarianos, que eles se mantêm muito distantes uns dos outros. E um outro detalhe, como cada pessoa tem muitos robôs por perto, os robôs eles seguem as 3 leis da robótica. Eu vou citar aqui para vocês. A primeira lei é a seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, você não pode dar uma ordem a um robô para que ele fira outro ser humano. E a terceira lei é a seguinte: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Ou seja, o robô vai tentar salvar uma pessoa em um acidente. A probabilidade daquela pessoa sobreviver é de tipo 5%. Ele não vai nem se mexer. Porque se ele for lá, ele provavelmente vai ser destruído junto com a pessoa. Então, ele não se move. Mas se a pessoa tem, sei lá, 90% de chance de sobreviver, 80%, 70%, uma chance aceitável para ele, ele vai até lá, colocando a sua própria existência em perigo, mas salva aquela pessoa. Então, você imagine como é tentar cometer um crime
no mundo sideral. E especialmente em Solária, em que tem tantos robôs para cada pessoa. Mas acontece um crime. E as investigações não podem ser realizadas à distância. Distância que eu quero dizer, no caso do Elijah Baley, que é um dos personagens principais aqui, junto com o Daniel, eles terão de seguir para a Solária. Só que tem um problema. O nosso Elijah Baley é um cara com agorafobia. Ele tem um grave problema de ficar em locais abertos. Mesmo tendo treinado um pouquinho mais, né, lutado contra esse medo que ele tem, ainda assim é um desafio muito grande para ele. Mas ele tem de ir até lá para resolver esse problema. Mesmo que os solarianos não queiram. Porque existe um conflito entre todas as pessoas que são siderais e os humanos da Terra. Todos são seres humanos, mas existe um certo grau de preconceito de ambas as partes e eles não se toleram muito. Então, a história ela vai se encaminhando por situações bem tortuosas, complexas, difíceis de você lidar. O próprio Baley se vê em enrascadas terríveis do ponto de vista da investigação, em que ele não fica batendo em um monte de portas e as portas não dão em lugar nenhum, até que ele acha a solução e descobre quem é o criminoso. Mas claro que eu não vou contar pra vocês, obviamente, né, gente? Pô, vocês estão achando que eu vou contar? Não vou mesmo. Porque esse aqui, pra mim, foi um dos livros bem difíceis mesmo de se descobrir quem foi o vilão da história. Quando, na verdade, o vilão pode não ser tão vilão assim. Então, é uma história bem complexa, bem diferente, que sim, foi uma excelente história, um excelente livro. Se equiparou ali já com o volume 1, que é As Cavernas de Aço. Então, para mim, valeu muito a leitura do Sol Desvelado, porque até o título é curioso, né? O Sol Desvelado. É um nome bem diferente para um livro. Eu acredito que isso tenha muito a ver com Elijah. Por quê? Existe uma coisa que acontece nas Cavernas de Aço, que é a seguinte. Como eles são grandes domos e eles estão sempre praticamente debaixo da terra, eles não têm como ver o céu propriamente dito. Então, existem uma espécie de hologramas e mudanças na luminosidade do ambiente através de computadores, né? Luminosidade artificial, e isso também tem as máquinas que alteram o clima, por assim dizer. Então é como se você deixasse o clima mais quente no verão, um pouco mais seco no outono, ou até mesmo eles ignoram um pouco isso e deixam tudo mais um padrão para ficar confortável para todo mundo. Então, você não tem como ver o sol ali, mas se você sair das Cavernas de Aço, você pode ver o sol. O sol não está mais com um véu para você não poder enxergá-lo. Exato, está desvelado. Pelo menos é essa forma que eu compreendo o título do livro. Cara, é um livro muito bom, valeu a pena. Se você não conhece as histórias do Asimov, sim, você teria que ler primeiro As Cavernas de Aço para entender melhor o contexto desse aqui. Sim, você tem que ler As Cavernas de Aço para poder entender melhor, principalmente a dinâmica do Daniel e do Elijah no Sol Desvelado. E sim, vai valer a pena, gente. Você pode ver que é outro livro fino, tá? Ele não tem muitas páginas, não. Acho que ele não chega nem a 300 páginas, que o outro chegou a 300. Esse aqui vai até 286. Ele é bem fininho. Os seguintes eu não digo isso não, os seguintes são bem maiores. Mas esse aqui é bem fino, você vai ler super rápido. Então, fica a minha dica para vocês para conhecer O Sol Desvelado,
do Asimov. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um livro com uma trama muito boa, na minha opinião. Tem personagens muito legais. Eu não vou contar todos aqui, mas vocês podem ficar atentos, porque esses personagens são muito importantes. Então, se inscreva aqui no canal para ficar sabendo mais detalhes sobre as obras de Isaac Asimov. E claro, deixe seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante a gente. E comenta aí se você já tinha lido esse livro. Bota aí nos comentários, vamos bater um papo. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!